Quem resiste a tanta fofura? Assistam a este vídeo até o final e vejam como eu faço essas almofadas com carinhas de cachorro e de ursinho, usando a minha máquina de costura doméstica. Olá pessoas, eu sou Daniele Rodrigues, este é um canal de costura criativa e agora vamos costurar. Estes são os materiais, além da linha de costura, que eu vou usar neste projeto. Para o enchimento, eu vou usar a fibra siliconada, que ela deixa a almofada mais macia. E um tecido misto de algodão com poliéster. Para a capa, eu vou usar a entretela termocolante média, que é para ajudar a fazer a aplicação dos tecidos que vão formar as carinhas dos bichinhos. TNT de gramatura 40 para auxiliar na aplicação da costura, né? Aplicação dos tecidos na carinha do cachorro. E vários tecidos 100% algodão, de várias cores diferentes, né? Para representar as carinhas e as peles dos bichinhos. Eu vou começar mostrando a vocês como eu faço o corte que vai servir de molde tanto para as demais partes da capa quanto para o enchimento. Eu vou fazer esse molde diretamente no tecido. Então eu peguei aqui o tecido que eu utilizo para o enchimento, que é o tecido misto, e cortei um quadrado no tamanho de 38 centímetros de lado. Agora eu dobro ao meio este quadrado na altura e por enquanto eu coloco um alfinete aqui, só para não sair da posição, né? Fica assim. E aí eu vou dobrar de novo na largura. Encontrar as pontinhas aqui. Então aqui eu encontrei o meio também, aí eu reposiciono esse alfinete. E posiciono um outro alfinete aqui. Só para também fixar e não sair do lugar. Agora, para formar o círculo, eu vou pegar aqui o lado oposto da dobra, né? Eu tenho a dobra aqui. E aqui eu tenho as pontas de abertura, né? Então, eu vou pegar a fita métrica. O quadrado total vai ser de 38 centímetros, então a metade 19. Eu vou marcar aqui a partir dessa dobra, eu vou marcando aqui na pontinha essa medida, para depois fazer um risco e conseguir
cortar a borda do círculo. Depois eu vou unir esses riscos para poder fazer o corte e formar esse círculo. E aí eu vou ligar esses riscos com o próprio lápis. Para poder fazer o corte depois. Ficou assim. Agora é só fazer o corte sobre esta linha. Agora é só tirar o alfinete. E aí eu tenho um círculo de 38 centímetros de diâmetro. Eu tenho aqui embaixo o tecido do enchimento, o círculo que eu cortei de molde. E eu vou colocar sobre este tecido, estico bem, e aí eu coloco o alfinete para fixar. Agora, aqui, como eu estou fazendo duas almofadas, eu tenho que ter quatro partes para poder formar este enchimento. Então eu vou cortar as outras 3 partes. Eu tenho aqui os 4 cortes, sendo 2 cortes para cada almofada. E esse vai ser o enchimento. Agora eu vou passar ao corte da capa. Eu vou esticar aqui e vou cortar a parte da frente, que é inteira, onde vai ficar a carinha do bichinho. Então, eu vou colocar esse molde aqui sobre o tecido e vou fazer o corte deste círculo.
então a parte da frente. Na parte de trás da almofada eu vou fazer 2 cortes para colocação e retirada da capa. Então eu vou fazer o seguinte, na altura aqui, para ficar bem certinho, eu vou marcar o meio. E eu vou, a partir aqui dessa marcação do meio, primeiro eu vou cortar uma peça de 29 centímetros. Então, eu vou marcar aqui da borda 29 centímetros. E vou fazer a dobra no tecido, apontando o meio pro meio, né? Esse alfinete daqui da ponta para esse alfinete da borda. Eu vou marcar assim, ó. Eu volto então o tecido da capa, coloco ele com o avesso para cima para eu poder riscar com um giz de alfaiate para fazer a marcação aqui. E eu vou encontrar essa borda aqui, que vai ser a borda onde eu vou fazer a bainha. Eu encontro essa borda já aproveitando a borda do tecido, né? A linha reta do tecido. Eu vou posicionar aqui. Pronto, tecido fixado. Aqui, ó, onde vai ser a borda da bainha, nessa parte maior aqui, eu coloco a régua e formo um ângulo reto aqui e traço uma reta um giz aqui. E a mesma coisa do outro lado. A marcação no tecido fica assim, então. Eu vou fazer todo o contorno e aqui na borda eu vou seguir reto a partir dessa lateral aqui maior. E a mesma coisa do outro lado. Vou seguir reto, não vou fazer esse contorno aqui do molde. Para que quando a gente for fazer a bainha aqui, a dobra, o tecido não fique menor, né? E depois a gente corta a sobra se for necessário. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento, só que no tamanho de 21 centímetros. E faço a dobra encontrando esse alfinete aqui do meio. Vou marcar novamente aqui. E aqui está o corte. Eu posso tirar essas marcações aqui. Agora eu tenho aqui as partes de representação dos bichinhos. Para a parte interna dos olhos,
eu fiz 2 cortes no tecido preto com 4 centímetros de altura por 3 centímetros de largura. E fiz mais 2 cortes para o outro bichinho. No caso, eu estou fazendo as 2 almofadas aqui. Para a parte externa dos olhos, eu fiz 2 cortes para cada almofada, no tamanho de 5 centímetros de altura por 4 centímetros de largura, no tecido branco. E fiz mais 2 cortes para cada almofada, do mesmo tamanho, na entretela termocolante. Para o focinho, eu fiz um corte pro ursinho e um corte pro cachorro, também no tecido preto, no tamanho de 5 centímetros de altura por 8 centímetros de largura. E fiz também o mesmo corte na entretela termocolante para as 2 almofadas. Para a língua, eu fiz 2 cortes para cada almofada, no tamanho de 6 centímetros de altura por 8 centímetros de largura. A partir daqui, eu vou ter cortes diferentes para os 2 bichinhos. Então, aqui só falta as orelhinhas do cachorro. Vou usar 2 tecidos diferentes, porque eu estou usando um estampadinho para a pele do cachorro, e para a parte interna da orelha eu vou usar um tecido liso. Então eu fiz 2 cortes no tecido liso e 2 cortes no tecido estampadinho, no tamanho de 10 centímetros de altura por 15 centímetros de largura. Para a parte interna das orelhas do urso, eu fiz 2 cortes num tecido liso e mais claro, no tamanho de 8 centímetros de altura por 11 centímetros de largura. E fiz 4 cortes no tecido mais escuro, que é o tecido da almofada, no tamanho de 12 centímetros de altura por 15 centímetros de largura. E por fim, para aquela parte de contorno do focinho e da boquinha do urso, eu fiz um corte no tecido mais claro e um corte na entretela termocolante, no tamanho de 14 centímetros de altura por 18 centímetros de largura. Eu tenho aqui todas as partes, os cortes que eu vou usar a entretela, eu já coloquei a parte brilhosa da entretela, que é onde tem a cola, eu coloquei em contato com o avesso do tecido, passei a ferro para colar a entretela nos tecidos. Então é a parte dos olhos, do focinho, e aqui no urso tem a parte também do contorno da carinha, que eu fiz a mesma coisa. E aí então eu tenho a parte do enchimento, e nas 3 partes da capa, eu tenho a parte menor,
a parte maior e a parte da frente, que é onde vai ficar a carinha, eu passei a ferro e fiz a marcação dos meios, tanto da altura quanto da largura, para eu ter a ideia na hora, a ideia de espaço na hora da aplicação das peças da carinha, né? Então eu fiz isso tanto na do cachorrinho quanto na almofada do urso. E para começar essa montagem, eu já vou dando forma aos cortes que eu fiz. Então, eu vou pegar um corte desse da parte interna do olho, dos olhos, e aí eu vou dobrar ao meio na altura e vou arredondar as pontinhas. Tá vendo? Ficou arredondado aqui na parte de cima, na parte de baixo. E aí eu vou usar esse como molde nos outros cortes. Agora eu centralizo essa parte interna no tecido branco e vou fazendo o formato do contorno. Fica assim. E eu faço isso nos 4 cortes. Aqui aí confere assim, coloca um em cima do outro para ver se está do mesmo tamanho, né? Para não ficar um olhinho maior que o outro. Agora o focinho eu dobro ao meio na altura. E a gente vai fazer um formato meio triangular, mas com as pontas arredondadas. Então aqui eu vou cortar daqui até essa ponta aqui, ó, formando mais ou menos um triângulo. Mais ou menos assim. Vim arredondando aqui, fui para o lado oposto e dei uma arredondada aqui. Quando a gente abre, ele fica desse formato aqui, triangular. E aí é só colocar sobre o outro, os 2 focinhos vão ser iguais, né? Os 2 bichinhos. Aí é só colocar sobre o outro aqui e fazer o recorte. Para fazer a língua, eu vou colocar os 2 cortes frente com frente. Eu vou cortar pelo avesso para fazer a costura e depois eu vou desvirar. Porque a linguinha vai ficar soltinha no aplique, né? E então eu vou colocar as duas, uma sobre a outra. Vou dobrar ao meio na altura. A parte inferior eu vou arredondar. Arredondo aqui. E a parte superior, que é onde eu vou fixar no tecido de base,
eu vou dar um espacinho aqui de 1 centímetro da borda. E faço um recorte em direção à dobra. Tá vendo? Fica assim, ó. E aí, quando eu abro, fica neste formato aqui. Porque vai ser o formato... Aqui é o formato da boquinha, né? Da boca do bichinho. Eu vou fazer a costura aqui embaixo, depois para desvirar. E aí a mesma coisa eu faço. Eu vou colocar essa que já tá pronta, cortada, né? Eu vou colocar sobre os outros cortes para servir de molde. As orelhinhas do cachorro eu quero fazer um pouquinho mais pontudinhas. Então eu vou pegar uma das partes, um dos cortes, né? Para servir de molde. Vou dobrar na altura. Aqui na lateral eu vou medir 5 centímetros. E a partir desses 5 centímetros, eu vou arredondando aqui na lateral e fazendo o corte em direção à dobra do tecido. E lá na pontinha eu arredondo também. Vai ficar mais ou menos assim, ó, o formato. Quando eu abro, eu fico com esse formato aqui, ó. E aí esse modelo aqui eu coloco sobre as outras partes. E faço o corte para ficar tudo igualzinho. Agora só faltam as partes do ursinho. A orelha, a parte interna, que é esse tecido mais claro. Eu vou dobrar também na altura. Dobrar ao meio. E arredondar. Essa parte. De forma que quando eu abro, fica assim. Aí é só colocar sobre a outra parte, sobre o outro corte do mesmo tecido, para fazer a outra orelha, né? E cortar. A parte externa também faço a mesma coisa. Pego um dos cortes, dobro ao meio e na parte superior eu faço esse arredondamento. Fica assim. Eu vou colocar sobre as outras partes e faço o recorte também. Por fim, eu tenho o contorno aqui da carinha do ursinho. Eu vou dobrar ao meio na largura e dobro novamente na altura. Vai ficar um retângulo, né? E aí eu arredondo essa ponta. Arredondo bem para ficar um formato meio que
quase oval, né? Assim, ó. Tirar bastante do cantinho para ficar assim, ó, compridinho, né? Esta é a minha máquina de costura doméstica. Já tem um tempo que eu não uso e eu já falei um pouquinho dela em um vídeo que eu publiquei lá em nosso perfil no Instagram. Então eu aproveito e convido vocês a seguirem o nosso perfil lá no Instagram também. Eu vou começar a costura pelas línguas. Então eu vou costurar aqui essa base, deixar aberta essa parte de cima e vou desvirar para a montagem. Eu tenho aqui as duas peças costuradas. Agora eu vou fazer uns cortezinhos aqui nas partes arredondadas para poder desvirar e ficar com um bom acabamento. Tem vários cortezinhos aqui. Agora eu desviro. A peça fica assim. Agora eu vou fazer as orelhas do urso. Eu peguei a parte maior, marquei o meio e o tecido menor, que vai ser a parte interna da orelha. Marquei o meio também, encontrei os meios para ficar centralizado aqui, né? E aí eu vou passar um zigue-zague por toda a volta para fazer a aplicação de um tecido sobre o outro. E a mesma coisa eu fiz na outra orelhinha. Para isso, eu fiz a regulagem da máquina, verificando a tensão da linha, que é muito importante, né? E a largura do ponto, para saber o tamanho do ponto que eu quero, né? A largura desse zigue-zague. E também o comprimento do ponto, que é aqueles pontos mais juntinhos, né? Tipo um bordado. Então eu tive que fazer o ajuste aqui, colocando na graduação de micropontos, né? E agora eu vou fazer a costura. Nesta etapa eu estou utilizando a linha 100% poliéster, que eu uso para bordado, por causa da cor, né? É a única linha que eu encontrei aqui que eu tenho uma cor mais próxima do que eu queria. Ó, a costura ficou assim. Agora, se vocês quiserem melhorar mais ainda o acabamento, vocês podem colocar aqui na parte de trás, quando for fazer a costura, pode colocar uma entretela ou um TNT 40, né, aquele mais fininho, para costura ficar mais, o acabamento ficar melhor, mais retinho. Mas isso não vai interferir no resultado. Agora que eu tenho as partes já fixadas, eu vou dobrar o meio novamente. E eu vou marcar aqui na dobra, eu vou fazer uma pence
de 1 centímetro e 4 centímetros aqui na altura. E eu já voltei, eu já coloquei novamente a linha que eu costumo utilizar para costura comum, que é a linha mista. Estão aqui as partes costuradas. Eu vou fazer a mesma coisa nas partes, nos cortes que vão ser as partes de trás das orelhas. Estão prontas. Agora eu vou pegar a parte da frente, uma parte de trás, vou colocar frente com frente e vou fazer a costura em toda a volta, deixando essa parte de baixo aberta. Estão aqui as partes unidas. Agora eu picotei aqui, né, as partes arredondadas, né, das duas peças. Agora eu viro para o lado direito. Ajeito aqui, né, as costuras. Vejam como é a fibra siliconada, para quem ainda não conhece esse material, né? Eu peguei um pouquinho. Não precisa encher muito as orelhinhas, não. É só para manter o formato das orelhinhas e para elas ficarem fofinhas, assim como a almofada, né? E aí eu vou fazer uma costurinha aqui bem na ponta para fechar e manter esse enchimento aqui nas orelhinhas quando elas forem costuradas na outra parte da almofada. E elas ficaram assim. As orelhinhas do cachorro já são mais fáceis, né? É só colocar aqui o tecido estampado e o liso, né? Eu vou colocar frente com frente e vou fazer a costura em toda a volta, deixando essa parte aberta, a parte de baixo. Tenho as duas orelhinhas costuradas, cortei aqui as pontinhas, né? Na parte do arredondamento, para dar o acabamento na hora de desvirar. E agora eu abro aqui, marco o meio e vou fazer a mesma pence. Abro aqui, né? Encontro costura com costura. E aqui, no meio de cada lado, eu vou fazer aquela pence que eu fiz nas outras orelhinhas. Só que eu vou marcar 1 centímetro e aqui na altura eu vou fazer a pence no tamanho de 3 centímetros. Ela vai ser um pouquinho mais curtinha, porque essa orelhinha é menor.
Já fiz as costuras dos dois lados. Fica assim. Agora é só desvirar. Essa é a parte interna e essa vai ser a parte externa da orelhinha. Agora eu vou começar a montagem, a marcação e montagem da carinha do urso. Eu vou abrir então a parte inteira da capa, onde eu fiz a marcação, né, dos meios. Vou colocar a parte da carinha do urso. Eu vou marcar o meio aqui, né? Meio e meio. Agora eu vou marcar do outro lado. Encontro os alfinetes aqui. Pronto, marquei os 4 meios. E aí eu vou colocar na direção das dobras aqui, das marcações. Aqui eu coloquei no meio, né? A dobra do meio. E aqui essas laterais, para não ficar torto, né? Eu vou colocar mais ou menos uns 5 centímetros no meio do meio da dobra desse tecido maior. Pronto. Agora a partir daqui eu vou colocar o nariz, o focinho, né? Na verdade. Eu vou marcar, né? Primeiro aqui o meio, para ficar certinho. Não preciso nem colocar o alfinete, né? É só dobrar para saber onde é o meio. E aqui, então, eu marco 1,5 centímetros. E aí eu coloco o alfinete. Agora eu coloco a linguinha que eu já tinha preparado aqui, né? Eu posso até dobrar o meio também. Na parte de cima eu já tenho a marcação do próprio corte, né? Mas aqui embaixo eu vou marcar para ficar bem certinho. Eu vou encontrar o alfinete de baixo com esse alfinete aqui da linguinha. Deixando um espaço aqui embaixo, faço o posicionamento. E aí só ficam faltando os olhinhos. Coloquei alfinete aqui porque eu ainda não costurei essa parte interna. Eu vou costurar tudo junto, né? E aí eu vou colocar eles um pouco inclinadinhos, né? Respeitando aqui a curvatura dessa base. E a partir do meio, posso contar 2 centímetros, mais ou menos 2,5 centímetros, né? Vou colocar o alfinete. E o mesmo eu faço do outro lado.
E aqui eu vou marcar com lápis mesmo. Vou fazer um risco ligando eu vou fazer uma costura aqui fixando essa língua, né? E fazendo o formato da boquinha do urso. Então aqui, ó, eu vou começar a costura aqui na base do focinho, vou passar pela língua, prendendo, né, com a costura e vou estender, mantendo a curvatura, vou estender um pouquinho para fazer o desenho da boca. Para a marcação das orelhas, a partir do meio aqui, na parte superior, eu vou marcar 8 centímetros e vou colocar a pontinha da orelha. Já vou colocar um alfinete aqui. E aí eu vou acompanhando a borda, fazer essa marcação para a posterior costura. Se eu quiser também, eu posso, depois de colocar a primeira orelhinha, né? Eu posso dobrar o meio aqui, para ter certeza que vai ficar bem certinho. E coloco a pontinha da outra orelha bem na direção aqui, na marcação de trás. Aí eu coloco frente com frente. E aí termino de colocar os alfinetes, sempre ajeitando aqui o tecido, para a hora que eu for fazer a costura. Coloquei os alfinetes aqui. Aqui fica um pouco enrugadinho por causa do círculo, né? Mas a gente tem que encaixar bem as pontinhas para na hora da costura fixar da melhor forma. E quando for de girar para o lado direito, a costura está certinha. Marquei aqui também do outro lado. E agora eu vou fazer a marcação da carinha do cachorro. Vou começar pelo focinho, já marquei o meio. E aí eu vou fazer, ao contrário do urso, eu vou fazer o focinho um pouquinho mais para cima da linha do meio. 1,5 centímetros aqui. 1,5 centímetros aqui. E a marcação do meio aqui. Agora eu marco a língua, né? Marquei o meio aqui também na parte de baixo. Coloco a língua mais ou menos não, exatamente 3 centímetros a partir da ponta do focinho. Agora só faltam os olhos.
a base do olho eu vou colocar 3 centímetros. Dessa dobra aqui de baixo. E 4 centímetros da dobra aqui da altura. Vou colocar ele retinho. Agora eu vou só marcar as linhas que vão formar o focinho e a boca. Eu passo aqui embaixo do olho. Passo embaixo do outro olho. Passo a linha só mais um pouquinho dessa marcação do olho. E aqui eu vou partir também da base do focinho. Vou passar pela boca, pela língua, desculpa. Só que agora eu vou estender um pouquinho mais até a linha que eu fiz na base do olho. Fica assim a linha. Onde eu vou fazer a costura. E agora eu vou colocar a orelha. As orelhas, né? Eu vou fazer como na orelhinha do urso. Eu vou colocar 8 centímetros a partir do meio. Vou marcar aqui a pontinha da orelha. Dobro. Marco aqui do outro lado a outra orelha. Lembrando que a gente coloca a parte interna de frente para a carinha, que a gente vai costurar assim. E assim ficou a marcação da carinha do cachorro. Eu vou começar a fazer a costura de aplicação da carinha dos bichinhos, né? Das carinhas. E eu poderia tirar o pé calcador da máquina e colocar uma chapa que anulasse os dentes da máquina, né? Que puxam o tecido. Para fazer a costura como se fosse um bordado. Mas como eu não tenho muita habilidade e muito treino nesse tipo de costura, eu optei por manter o pé calcador e fazer como se fosse uma costura normal, só que em zigue-zague, né? Então eu mantive a configuração da máquina, apenas eu diminuí um pouco a pressão do pé calcador para eu poder girar melhor e fazer os contornos das partes, das bordas, né?
que são arredondadas. Eu voltei a colocar a linha de poliéster, a linha de bordado, que é da cor que eu quero para esse contorno. E diminuir o comprimento do ponto, eu coloquei em micro, né, para ficarem os pontos bem juntinhos. Agora eu vou fazer o contorno da boca e prender a língua. Eu vou posicionar aqui para chegar na pontinha da língua. E começar a fixar a mesma. Vou mantendo esse contorno que eu cortei para a língua. Assim. E agora a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Só que aqui do outro lado eu vou começar a costura pelo ponto onde eu mudei a direção da costura, né? Para poder costurar do outro lado. E a costura fica assim, ó, e a língua fica soltinha. Para diminuir a quantidade de trocas de linha, eu vou fazer então a parte da cara do cachorro, que eu vou utilizar essa cor, né? Então eu cortei aqui um pedaço de TNT 40, tamanho de 26 centímetros de altura por 23 de largura, que é o tamanho que abrange toda a costura da carinha do cachorro. Então eu vou colocar aqui na parte de trás, prender com alfinete. Ficou assim, ó, preso na parte de trás e a parte da frente. E aí eu vou fazer esse risquinho, essa costura do risco dos olhos, embaixo dos olhos, né, para formar o focinho do cachorro, e a boquinha prendendo a língua, como eu fiz na do ursinho.
Estão prontas as carinhas. Aqui o avesso, já até tirei o excesso do TNT. Esse aqui é o ursinho. E aqui a parte de trás. O procedimento de conclusão da capa e a parte do enchimento é igual para as duas almofadas. Então eu vou demonstrar aqui só com a almofada do cachorrinho. E aí eu peguei então as duas partes de trás da almofada. Eu vou pegar, e aqui na borda superior, eu vou fazer uma bainha, dobrando o tecido 1 centímetro e depois mais 1 centímetro. E vou fazer a costura em toda a extensão. E a mesma coisa do outro lado, para dar o acabamento a essas partes. Acabamentos feitos na parte de trás. Agora eu vou pegar essa parte menor, vou colocar a frente com a frente da parte da carinha. O meio eu vou encontrar aqui, vou até marcar, mas ele já ainda tá com a dobra que eu fiz, a dobra inicial. Mas eu vou marcar aqui para ficar melhor. Eu vou encontrar com o meio da frente. E aí eu vou colocar os alfinetes aqui, ajeitando as orelhinhas, né? Que ainda não foram costuradas. Eu vou alfinetar toda essa parte. E a parte maior, eu faço a mesma coisa, vou encontrar o meio aqui e vou juntar com o meio da parte da frente. Marquei toda a volta com um alfinete. E notem que aqui ficou uma sobra do tecido, né? Porque a gente cortou em linha reta. Aí é só cortar esse excesso dos dois lados. Aqui. Ficou certinho agora. E aí eu faço a costura em toda a volta.
costura ficou assim. Agora é só desvirar. O lado direito ficou assim, dessa forma. Agora eu vou pegar as duas partes do enchimento. Vou colocar frente com frente, fazer a costura em toda a volta, deixando uma abertura para eu colocar, preencher, né, com a fibra siliconada. Essa costurada. Agora eu vou virar para o lado direito. E vou preencher com a fibra siliconada. O enchimento ficou assim. A fibra siliconada deixa a almofada bem macia e fofinha. E agora é só colocar a capa. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento com a outra almofada e eu já mostro para vocês o resultado. E estes são os resultados. Cachorrinho. Veja que a orelhinha pode ficar mais fechadinha ou em pezinha. A linguinha soltinha também. E o ursinho. As orelhinhas fofinhas. E a carinha feliz. Agora eu peço que deixem seus comentários e avaliem este vídeo. Se gostaram do conteúdo, compartilhem com outras pessoas. Agradeço por assistirem e aguardo vocês no próximo vídeo.